segue as orientações do Ministério da Saúde, Secretaria de Educação do Estado e principalmente da de Avaré. Então tem esse fluxograma de informações, chega para a Santa Casa, a gente tem o papel de desempenho e cumprir. Tá, hoje a gente tem quantas vagas na UTI para a gente atender se caso o vírus se alastre na cidade e a gente tenha pacientes com esse problema, Miguel? Embora a gente seja muito otimista, sempre, né? Porque se for realista, a coisa é pior. Sim. A Santa Casa tem hoje 25 equipamentos que permitem montar UTI. Tem 10 UTI instaladas, credenciadas pelo SUS. Mas tem estrutura para montar até 25 leitos de UTI. Tá. E sobre insumos, a Santa Casa ela tem um estoque de medicamentos ou produtos que vão ser necessários para o tratamento dessas pessoas? E se a Santa Casa estiver adquirindo esses produtos, ela está encontrando dificuldade? Como o cidadão comum está encontrando dificuldade de encontrar o álcool gel na rua? Gabriel, pela primeira vez eu estou vendo que o brasileiro é esperto, né? Normalmente não é isso, ele é um cara honesto, sério, trabalhador. Mas as empresas estão se aproveitando dessa crise nossa momentânea aí, que está apavorando a população. Só para dar um exemplo para você, Sim. uma luva de 12 centavos, hoje custa R$4. Poxa máscara, vida. né? Outro tipo de máscara que o médico usa, a Sônia sabe, a N95, R$1,95. Custava R$1,20, R$1,30. Hoje ela passa de R$27. Ou seja, mas pelo que eu vi ontem, o governador Dória lançou um decreto dele, lá consta que esses abusos têm que ser denunciados. A gente ficou sabendo aqui também que o PROCON também está disponibilizando a receber essas informações. Mas né? o PROCON vai chamar a firma vai justificar que está importando mais caro. Eu vou mandar para o Ministério Público. Entendi. Se existe a lei delegada, ela pode requisitar, né? Se for o caso disso aí. Claro. 10 horas e 46 minutos, conversar um pouquinho com a Sônia, que realmente é a que realmente deve estar um pouco mais por dentro dessa contaminação, do vírus, de como ele está se comportando aqui no nosso país. O que hoje é mais importante a gente passar para a população no combate ao coronavírus aqui na nossa cidade de Avaré? Bom dia a todos. O mais importante neste momento é nós seguirmos as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado e Secretaria Municipal de Saúde. Neste momento, o que eles falam? Se possível, ficar em casa, evitar aglomerações, né? Desde ontem o nosso prefeito decretou que locais com mais de 50 pessoas Sim. estariam proibidos, tá? A etiqueta da tosse, que é extremamente importante, né? Então, quando a gente for tossir... Pode fazer aqui que a gente está ao vivo no Facebook. Tá. Quando for fazer, tossir com o cotovelo, né? Se por acaso esquecer e for tossir, fechar esse espirro, essa tosse, porque muitas vezes tem pessoas ainda mal educadas, claro, que tossem na frente das pessoas. Lavou, sujou, lava as mãos, tá? Com água ou sabão. Aqueles 20 ou 30 segundos, né? 20 ou 30, ou álcool gel, tá? O álcool gel é uma coisa até mais prática, mas como você falou, tá muito difícil de se encontrar, porque a gente acaba fazendo a técnica correta, tá? O uso da máscara. O uso da máscara neste momento e no nosso país que não tem o hábito de usar a máscara como rotina, o ideal é para o paciente sintomático. E desde ontem à noite o Ministério ele recomendou para os profissionais de saúde com mais de 65 anos ou com alguma comorbidade, ou seja, o médico ou o profissional de saúde que é diabético, hipertenso, que eles façam atendimento com a máscara. Detalhe, a máscara ela tem uma validade de 2 horas. Sim. E as pessoas, o que elas fazem? Não sei se vocês já usaram máscara, mas quando a gente coloca uma máscara, várias vezes você está colocando a mão no rosto e coloca inclusive na máscara, que pode estar contaminada. Tá? Então essas são as melhores recomendações. Ô Sônia, a gente, de uma maneira geral, a gente vê que a gente vive num país dividido, na parte política, na parte religiosa, e a gente vê hoje com o coronavírus algumas pessoas que estão desesperadas, que estão comprando litros e litros de álcool e gel, que estão querendo estocar comida, e de outro lado, pessoas que não estão nem aí com a situação, estão falando, isso aí é invenção para parar o mundo, é coisa do chinês lá. Você que realmente trabalha
especificamente no combate a vírus dentro de hospitais, o que é mais importante as pessoas entenderem, assim? Não é para ficar desesperado, mas também não é para... Qual é a medida correta que as pessoas devem ter? A situação é séria, né? É uma situação onde é uma coisa muito interessante que está todo mundo falando, que é até emocionante a gente falar isso. É a primeira vez na história das pandemias que a pessoa não pode pensar por si, ela tem que pensar no coletivo, tá? É a primeira epidemia da era digital, tá tudo muito full time, está acontecendo no mundo inteiro, a gente está sabendo. Saiu de Wuhan lá no primeiro dia do coronavírus e para chegar, por exemplo, vamos falar, se ela veio para o Brasil, ela passou pela Alemanha, sim, ela passou pelos Estados Unidos até chegar no Brasil e exatamente, nesse caminho ele foi espalhando exatamente, o vírus que virou global, né? Então, assim, imagina o pânico das pessoas olhando que na China morreram tantos. Até ontem, eu não sei se vocês viram, o presidente da OMS, ele falou que crianças estavam morrendo. O único caso relatado foi uma criança de 7 anos que foi em Wuhan e não se sabe se ela tinha uma comorbidade. Então, assim, até o profissional da saúde, ele está em pânico, porque nós somos os primeiros. Eu não sei se vocês estão acompanhando, está tendo férias coletivas, está todo mundo saindo, trabalhando em casa. Profissional da saúde está sendo polícia, cancelado. E polícia militar de frente. Tá? Então, assim, nesse momento, calma, a situação é séria, ela pode piorar. Eu acho que as medidas que o Brasil está fazendo, o nosso ministro está muito coerente. O que acontece? A epidemia, qualquer pandemia, ela tem um pico. Sim. Então, ele está tentando, nós vamos ter um pico, mas ele está tentando evitar esse pico ascendente. Ele está querendo manter um nível que seja fácil para o serviço de saúde tentar dar conta. Porque Estados Unidos não conseguiu, Alemanha não conseguiu, Itália não conseguiu, tá? Então, assim, países de primeiro mundo. Tá? Então, a situação realmente é séria, nós não sabemos a dinâmica do vírus, o vírus é muito dinâmico, nós não temos vacina ainda, os Estados Unidos começou a testar em 45 pessoas a primeira possível vacina, tá? Nós não temos medicamento para combater, como H1N1, a gente tem Tamiflu, tem a vacina, tá? Então, assim, é muita calma. Não adianta querer estocar. A gente estava até falando, o que adianta a população comprar máscara, luva e álcool gel? Está faltando no hospital. Sim. Nós vamos, de repente, ficar sem máscara cirúrgica para fazer cirurgia. Tá? Então, os nossos próprios profissionais de saúde, a gente fala, não utiliza a máscara. A gente tem que oferecer para o paciente sintomático. Sobre as medidas que estão sendo tomadas lá dentro do hospital para proteção dos próprios funcionários, né? Porque a gente é difícil a gente falar, mas parece ser impossível proibir que o coronavírus chegue aqui na nossa cidade. Sim, lógico. E muitas pessoas vão pegar e lembrando que não é sentença de morte para ninguém, né? O coronavírus, mas o que vocês estão fazendo ali para proteger os próprios profissionais que vão ter que cuidar dessas pessoas que vão ficar doentes? Tá. Você falou uma coisa antes de eu responder que é extremamente importante. O coronavírus, ele tem uma alta transmissibilidade, ele é bastante agressivo, mas uma baixa letalidade. Ele mata pouco. E mata, geralmente, pessoas com alguma comorbidades. É muito triste até as pessoas falar assim, é doença de velho. Não é doença de velho, tem jovens, tanto é que o perfil no Brasil está sendo entre 40 e 49 anos, o índice maior. Tá? O que a Santa Casa adotou? Desde o dia 25 de fevereiro, nós estamos treinando as chefias, tá? Montamos umas recomendações para receber esse paciente. Nessa semana, nós já mudamos a nossa dinâmica. Ontem, nós montamos um comitê de crise, proibimos a circulação de pessoas durante a visita. Então, a UTI vão ser visitas diárias de 15 minutos. E o restante do hospital, o convênio, o SUS, 2 horas, uma de manhã e uma à tarde, apenas uma única pessoa entrando por vez.
Nossa visita era estendida era o dia inteiro, noite, exatamente. Né? Nós estamos aumentamos dispensários com álcool gel nas nossas salas de espera, já tínhamos, aumentamos mais ainda. Estamos fazendo orientações nas salas de espera, pedindo para as pessoas usarem o álcool gel, tá? Montamos, que nós chamamos de gripários. A gente gostou lá do Einstein, eles adotaram isso, a gente também gostou desse termo. Mas tanto no pronto atendimento, maternidade e no ambulatório, nós montamos uma sala para recepcionar essas pessoas, tá? Então, a recepção, ela vai perguntar se esse paciente está com algum sintoma respiratório e aí ele é colocado numa sala separada do resto da população. Joia. Falar um pouquinho de orientação para as pessoas. Nesse período aqui, a pessoa pode ter uma gripe comum, pode ter uma HN1 e pode ter o coronavírus. Qual orientação dá para essa pessoa? Tô gripado aqui, acordei gripado, acordei com aquele mal-estar, com coriza, com o sintoma que tem da gripe. Corre para o hospital, pode tomar aquele remédio que todo mundo toma, o antigripal. O que a pessoa deve fazer? Uma excelente pergunta. Nesse momento, a pessoa assim, ela sente gripe, tá? Ela quer ir logo para o hospital porque ela já acha que ela está com Covid, tá? Se a pessoa estiver bem, tá bem, eu tô com mal-estar, tô com dor, aquela sintomas de gripe mesmo, um pouquinho de febre, eu não medi, mas eu tô com calafrio, um pouco de tosse, dor de garganta, tá bem, fica em casa, tá? Hidrata, líquido é muito bom, não só para Covid, para qualquer vírus respiratório, tá? Ai, passou 2 dias, não melhorou, tá piorando, eu tô ficando com um pouco de falta de ar, procura o serviço de atendimento. As unidades básicas de saúde, elas estão atendendo. As pessoas, elas precisam tirar esse hábito de, nesse momento, querer ir para o pronto-socorro. Pronto-socorro, o próprio nome já diz, é emergência, é urgência, tá? Então, assim, não é para tirar. O próprio Ministério da Saúde está fazendo essa orientação, tá? Então, mantenha calma. Se sentir que está piorando, aí vai procurar o serviço. O antitérmico, um analgésico para dor, tá? Então, não vai piorar se você tiver com o Covid-19? Não vai piorar e não vai interferir. Inclusive, saiu até ontem, antes de ontem, um estudo de 2 medicamentos. Um era para pressão alta e o outro era o ibuprofeno. Sim. Né? Foi um estudo que ele não tem... apesar de ter saído numa revista científica de grande validade, mas não tem estudo nenhum que comprove isso, tá? Porque lá na Europa, eles não usam dipirona, eles não usam eles usam ibuprofeno mesmo. Sim. Tá? Então, a própria Sociedade Brasileira de Medicina já falou que pode ser utilizado esse medicamento, porque não há nada comprovadamente científico. E hoje aqui no Bom Dia Cidade, né, a gente vai falar mais sobre o Covid-19 e a gente vai mostrar aqui algumas fake news aí tem atrapalhado as comunicações, né, as informações. Hoje a gente vai falar de uma história que saiu aí que água morna com vinagre mataria o vírus do coronavírus. Então, é importante o profissional da saúde estar aqui orientando que no momento não há nenhum tipo de fórmula milagrosa e nem medicamento que vai te Exatamente. Deixar imune e vai te proteger, né? E esse isolamento de 15 dias, que começou praticamente hoje, né? Parando escolas, a universidade aqui parou também. Você acha que foi uma medida correta? Foi uma medida muito precipitada, porque o pico da doença vai vir mais lá na frente? Como que os profissionais de saúde viram esse momento? Porque muitas instituições vão parar por 15 dias. E pode ser que daqui 15 dias o vírus com certeza não vai ter sido eliminado. A gente ainda vai estar exposto ao Covid-19. O que você pode dizer sobre o isolamento a partir de hoje? A participação, por exemplo, se você está se sentindo bem e frequenta a academia, deve continuar uma aula de pilates, uma corrida no horto florestal que muita gente faz, deve fazer essa atividade, mesmo você sendo jovem, saudável?
pela dinâmica da doença, a história mundial dela, o Brasil está esperando os próximos 15 dias para alcançar o pico, tá? Eu achei fantástica essa medida, porque é um momento que realmente a gente ainda não tem muitos casos. Até ontem à tarde, oficialmente eram 234 casos. Sim. Tá? São Paulo e Rio de Janeiro, onde a gente tem agora a transmissão comunitária, eram os estados com mais casos, né? E, assim, é extremamente importante nesse momento, essa parada mesmo, tá? Academia, locais onde haja um acúmulo de pessoas. Infelizmente, a maior parte da população, ela está vendo isso como férias, né? Então, assim, não é um momento muito sério. Tá? Com certeza a gente não vai ter uma realidade como a Itália hoje está tendo, como a China teve, tá? Mas nós vamos ter casos graves. Nós temos um profissional médico no Rio de Janeiro, com 65 anos, sem história de algum contato ou viagem, ele está em estado grave. Então, assim, é preocupante, a população tem que tomar consciência e, nesse momento, seguir realmente as orientações que os serviços de saúde estão falando. 11h01 aqui no Bom Dia Cidade, para a gente encerrar, até para liberar a Sônia e o Miguel, que realmente devem ter muito mais coisas para fazer. É importante comunicar a população, mas também deve ter muita coisa lá dentro do hospital para ser resolvido. Como que é a situação hoje em Avaré? Dentro do hospital, dentro dos serviços de saúde, há algum caso? O coronavírus se manifestou em alguém que foi testado? Qual é a informação oficial neste momento aqui em Avaré? Bom, a gente, em nome da Santa Casa, a gente agradece, né, essa oportunidade de estar conversando com a população. Vocês são muito parceiros para nós, principalmente quando você fala em fake news. Então, vocês são os nossos, assim, anjos da guarda para desmentirem essas informações erradas. Neste momento, hoje, nós não temos nenhum caso confirmado de Covid. Tivemos uma única suspeita que deu negativo. A paciente ficou em isolamento domiciliar até o resultado dos exames. Nós não temos teste rápido no município. A nossa referência é o Adolfo Lutz. A gente segue o protocolo do Adolfo Lutz. O exame não é colhido e mandado imediatamente. Sim. Então, assim, tem uma demora para isso. Porque eles devem estar recebendo testes do estado inteiro, do Brasil inteiro, né? Então, nesse momento, hoje, nós não temos e nenhum caso suspeito também. Tá certo. Miguel Shibani, suas considerações, alguma coisa ali para acrescentar? Não, Gabriel, só reiterar mesmo que a Sônia disse, agradecer essa oportunidade de estar aqui presente falando para a população nossa. E o segundo caso é o seguinte, nós temos que restringir um pouco o atendimento no ambulatório nosso. Eram 300 pacientes por dia. Sim. Então, estava uma aglomeração que vai contra o decreto do prefeito também contra tudo que está sendo preconizado. E outro laboratório nosso também, que é mais de 250 pacientes por dia. Então, que a população entenda isso, que não é nada que não queira fazer, mas é prevenção. É temporário. Tem 10 aqui e voltamos à normalidade, se Deus quiser. Um pouquinho de paciência, mas os casos mais graves, urgentes... Isso está sendo feito normalmente. Serão atendidos, isso, né? O receio nosso é que a aglomeração permita acontecer algum caso que a gente desconheça que exista. Deixar aqui as portas abertas da Rádio Avaré, nossos canais de comunicação. A gente está realmente full time pensando nessa questão, tudo que precisar ser feito para orientar a população. A Rádio Avaré está à disposição, a gente quer realmente colaborar para que a gente saia cada vez mais rápido dessa situação que